Olá, leitores e espectadores do site Carangola Notícias, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento de entrevista com os nossos candidatos a prefeito aqui de Carangola. Estamos aqui no Salão Nobre do Carangola Tênis Clube, a quem a gente já agradece a disponibilidade de espaço. Também junto com o apoio da loja Rei do Celular, a loja líder em venda e assistência técnica em celulares aqui em Carangola e toda a região, e também dos supermercados Marinho, onde você encontra os melhores produtos com os melhores preços. Também a gente agradece o Gabriel Habib, fotografias e vídeo, e a diretoria do Carangola Tênis Clube, que liberou o espaço aqui para que a gente pudesse bater esse papo com os nossos candidatos. Nessa entrevista a gente vai receber mais um candidato a prefeito aqui de Carangola, pelo Partido Republicanos, é o Silas Vieira, também conhecido como Silas da Carangola. Silas, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, carangolenses, amigos e amigas. Eu inicialmente queria agradecer ao Pedro Paulo, do Tênis, pela cessão do espaço, esse favor especial que ele está nos concedendo. Agradecer ao Rodrigo, que é o nosso entrevistador, ao pessoal do Carangola Notícias, o Egon, a Ilma, ao Gabriel Habib, agradecer a todos que estão empenhando um esforço especial na execução dessa entrevista, onde a gente vai ter oportunidade de dialogar com vocês, amigos e amigas carangolenses. E antes de iniciar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, a gente vai esclarecer algumas regras que já foram acertadas com todos os candidatos e também alguns esclarecimentos para quem nos assiste. A gente informa que todos os candidatos foram convidados para essa entrevista. A entrevista ela vai ter a duração máxima de 40 minutos a partir da primeira pergunta feita, com a tolerância de 2 minutos ao final para o encerramento e para a despedida. Embora as entrevistas estejam sendo gravadas, a edição será feita sem cortes e publicada em ordem alfabética pelo primeiro nome do candidato no site Carangola Notícias. Os candidatos responderão às perguntas preparadas pela equipe do Carangola Notícias, bem como perguntas enviadas por leitores à redação do Carangola Notícias, sendo que essas perguntas enviadas pelos leitores serão sorteadas por mim, estão aqui, ao longo da entrevista. Foi preparado o mesmo quantitativo de pergunta para todos os candidatos, sendo que estes poderão utilizar o tempo que quiserem para responder cada pergunta, sendo encerrada a entrevista impreterivelmente aos 40 minutos, independentemente de quantas perguntas tiverem sido respondidas pelos candidatos. Caso não tenha sido utilizado os 40 minutos para responder as perguntas, o candidato poderá utilizar o tempo que lhe resta para falar com o eleitor, caso ele queira. E após ouvir vários leitores do Carangola Notícias, foram preparadas 10 perguntas pela equipe organizadora, sendo que 7 perguntas são padrão, feitas a todos os candidatos, 2 perguntas sorteadas, feitas pelos eleitores, e uma última pergunta de cunho particular ao candidato de hoje. Tá certo? Pronto, Silas? Prontinho. Podemos começar? Pronto. Então vamos lá, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse. Então, quem é o Silas Vieira? Bom, eu sou o Silas Vieira, sou natural daqui de Carangola, nasci na zona rural, no Papagaio, e vivemos toda a nossa vida aqui, à exceção de um tempo que eu trabalhei fora. Eu fui funcionário do Banco do Brasil, e um tempo que nós trabalhamos na Bahia, no Mato Grosso, em outros lugares, mas fora isso, toda a minha vida foi aqui em Carangola. Me casei aqui, tenho 2 filhos, 2 netos, e temos um negócio aqui, uma empresazinha que já funciona há um tempo. Ela foi do meu pai, depois a gente continuou tocando. Então, nós somos carangolenses, queremos Carangola, nós somos Carangola, a verdade é essa. Bacana. E por que você quer ser prefeito de Carangola? Ô Rodrigo, eu acho que a expressão "você quer ser", ela precisa de ser explicada, né? A gente já há mais de um ano, esse processo começou o ano passado, com conversas entre alguns comerciantes e alguns vereadores, outras pessoas, autônomos, pessoas de um modo geral, né? Funcionários de empresas, trabalhadores
de todas as características. Então, nessas conversas, elas foram crescendo. A gente não tinha um nome de um candidato. A gente tinha a intenção de buscar alguém que se dispusesse a fazer isso com a intenção de que o Carangola realmente pudesse ser um novo Carangola para todos nós. Então, as conversas vieram andando, nós chegamos a ter 7 nomes cogitados com a possibilidade de ser candidatos. E esses nomes foram conversando, nós tínhamos vereadores eleitos que se dispuseram, nós tínhamos outros comerciantes da cidade, nós tínhamos da Casa de Caridade o nome do Fernandinho, chegou a se cogitar o nome do Chiquinho, que é um excelente e admirado administrador de todos nós. Então, esses nomes vieram sendo conversados e passados, né? Passando as conversas de um para outro e trocando ideias, alguns por questões pessoais, administrativas, como o próprio Fernandinho achou que não seria a hora, porque ele está muito envolvido com o processo de crescimento da Casa de Caridade e o trabalho dele é muito bom. Então, diante disso, outros nomes também, por problemas pessoais e outras situações. Em resumo, no final das contas, o grupo decidiu que um nome seria o meu. E dessa forma, eu acabei aceitando, baseado nesse grupo, que eu tinha certeza que estaria conosco e que realmente está. Esse grupo hoje cresceu muito, é um grupo grande, um grupo forte e um grupo de carangolenses preocupados com Carangola. Dessa forma, estou eu aí concorrendo ao cargo de prefeito de Carangola e acreditamos que se eleitos formos, nós seremos, com certeza, integralmente dedicados ao nosso município, à nossa cidade. Carangola precisa de reanimar, né, a sua condição de grande cidade da Zona da Mata e voltar a ser uma referência. Precisamos de valorizar a autoestima do nosso povo. O nosso povo aqui não é cidade do já teve e nunca vai ser. Aqui é cidade que tem e vai ter muito mais, se Deus quiser, com a nossa administração. Tá certo. E por que o eleitor deveria votar em você? Porque, né, dentre as 5 opções, né, dos 5 candidatos, né, o Silas Vieira é o candidato que o eleitor deveria votar? Olha, o candidato, ele naturalmente ele vai votar em quem ele deseja votar. Nós temos feito visitas nas ruas, empresas, comércios de um modo geral, a zona rural, e a gente percebe que todos os candidatos terão votos. E nós temos respeitado isso. A gente, numa caminhada nossa ontem, a gente respeitou isso bastante. Quando a gente estava em frente a uma casa, onde a gente percebia que o amigo, o companheiro, seja ele qual for, já estivesse presente lá, já tivesse uma foto dele, um banner, alguma coisa assim, a gente só cumprimentava o dono da casa com educação, mas não tínhamos coragem de ficar pedindo voto e nem de pedir para colocar nenhum material de divulgação nosso. Isso é respeito aos demais. Então, eu acho que o eleitor, na oportunidade que ele estiver escolhendo, a característica que ele mais deve considerar é a questão de ser um carangolense de nascimento e de vida integral aqui, uma pessoa que tem a família instalada aqui, que tem um negócio funcionando aqui na cidade e que, se a cidade for bem, vai ser bom para todos nós, inclusive para o nosso negócio, é claro, mas a cidade precisa de ir bem para que todos nós estejamos bem. Então, dessa forma, eu me coloco à disposição das pessoas, qualquer um que seja, para que a gente converse, que me questionem, que façam a pergunta que você fez, Rodrigo, por que ele deveria votar em mim? E nós vamos argumentar. Eu acho que o eleitor que votar no Silas, ele não vai ter nunca arrependimento, porque nós vamos fazer do máximo do nosso coração para que Carangola se renove.
Bacana. A gente sabe que vários gestores de cidade pequena, como a nossa, têm costume de realizar concursos públicos para suprir algumas vagas, deixando várias vagas em aberto para a contratação de profissionais por sua indicação. O que mais tarde acaba se tornando aí uma moeda para troca de voto, né, o que a gente chama agora de um voto de cabresto da atualidade. Se você for eleito, o senhor pretende continuar com essa prática de efetivar pouco e contratar muito? Rodrigo, nunca. A palavra é nunca. Eu não pedi para ser candidato a prefeito, como eu já te falei na pergunta anterior. Eu sou candidato a prefeito por uma escolha de um grupo e eu tenho compromisso de fazer por esse grupo e pela nossa cidade um trabalho sério e um trabalho honesto. O que você citou aí de um cabide eleitoral, né? Antigamente muito conhecido como curral eleitoral e outras coisas mais, eu acho isso uma prática que eu não tenho a mínima intenção de praticar. Eu não vou qualificar a prática não, mas eu não tenho a mínima intenção de praticar. Existem, com relação ao concurso público, algumas restrições nesse ano de 2021, restrições legais impostas pelo governo federal em função da pandemia. Mas tem brechas que esse concurso poderia ser realizado para preencher vagas que realmente existem. Hoje nós temos vagas disponíveis para serem preenchidas legalmente por concurso, e eu acho que a prefeitura, quanto maior for o quadro efetivo da prefeitura, mais segurança tem o prefeito para trabalhar, mais certo da sua equipe, mais tranquilo ele fica com relação ao entra e sai. Porque, como eu já te disse, eu não pedi e nem briguei para ser prefeito. Eu simplesmente aceitei ser o prefeito de Carangola. E se, porventura, daqui a 4 anos a gente tiver oportunidade da reeleição e se formos reeleitos, vai ser pelo nosso trabalho, Rodrigo. Não vai ser por cabresto, não vai ser por voto amarrado e nem emprego condicionado a voto. As pessoas têm que ter consciência disso. E o efetivo da prefeitura, quanto mais estável ele for, melhor ele pode desempenhar as tarefas. E na minha visão, que já tenho, que sou comerciante antigo e tenho uma equipezinha que trabalha com a gente já há muitos anos, quanto mais segurança você tiver na sua equipe, mais tranquilo a gente está. Se você não tiver uma equipe que você possa deitar e dormir sossegado, que a sua equipe está trabalhando, que está tudo funcionando direitinho, você não tem uma equipe. Então isso é fundamental. E eu vejo nos efetivos essa grande possibilidade. Os efetivos que realmente vestem a camisa, que se envolvem com o compromisso do poder público, nós todos seremos funcionários públicos. E a gente tem que se envolver com o que a gente faz. Aliás, se você não se envolver com o que você faz, você nunca vai fazer nada na sua vida. Você tem que abraçar uma causa e fazer com que ela chegue aonde você pensa que ela tem que chegar. Então, os efetivos são a nossa preferência. Acreditamos que esse é o número maior de efetivos. E um detalhe, Rodrigo, quase que eu me esqueço de falar: quanto maior o quadro de efetivos, maior estabilidade financeira vai ter o IPESC, que é o fundo dos funcionários para aposentadorias, etc. e tal. Então, o IPESC ele precisa de ser forte para dar garantia aos aposentados, que já estão aposentados, e aos que estão há 2, 3, 10 anos de aposentadoria, e para os que entram agora. Eles precisam de aposentar daqui um tempo legal, né? Então, há necessidade de que esse IPESC sobreviva, e a forma desse IPESC sobreviver com mais tranquilidade é com maior número de funcionários efetivos e menor número de contratados exclusivamente para garantir a eleição, que eu acho que não é a minha praia, não é a nossa prática, e nós nunca vamos fazer esse tipo de coisa. Tá certo. E a gente sabe que Carangola possui assim, várias necessidades na área da saúde, na área da educação, segurança, saneamento básico, obras, etc. Né? Se o senhor for eleito, qual seria o principal projeto, aquele que seria a prioridade para colocar em prática no município, e por quê? Rodrigo,
a nossa prioridade vamos dizer assim, é fazer diversas coisas básicas, fundamentais, que não estão sendo feitas. Em nenhuma das secretarias. A Secretaria de Obras tem coisas básicas sem ser feitas, a da Saúde da mesma forma, a da Educação da mesma forma. Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita é fazer o básico que precisa de ser feito em diversas secretarias, desde a administração até todas as secretarias, de um modo geral. Muitas coisas precisam de ser repensadas, mas coisas simples, coisas de execução rápida, de execução fácil, de custo barato, que precisam realmente ser feitas. Então, essa é a nossa prioridade. Agora, eu particularmente, minha opinião pessoal, a menina dos olhos de qualquer município, estado ou nação é a educação. Sem educação, nós nunca teremos nada. Não teremos agricultura forte, não teremos uma saúde boa, não teremos nada. Tudo vem da educação. Nós temos que matricular todas as crianças que estejam na idade de matrícula, que sejam nas escolas básicas, na infância, né, básica, e até a formação do indivíduo. A educação é, sem dúvida, a base de tudo. E os professores serão os nossos guias, os nossos, literalmente, mestres na condução dessa educação. Sem uma criança bem formada, sem um jovem bem formado, sem um homem bem formado, nunca nenhuma nação vai ter sucesso. E essa formação, essa educação, ela passa pela mão dos professores. Professor, merendeira, servente, todo mundo envolvido. Porque o menino tem aula, ele tem lazer, ele tem merenda, tem que ter alguém para limpar a carteira dele, tem que ter alguém para lavar a panela que ele comeu. Então, é fundamental que toda equipe de educação seja mais valorizada, que ela tenha uma participação mais efetiva, que ela sinta mais vontade de educar e de transformar o nosso município. Eu acho que educação é a chave, apesar de ter muita coisa para ser feita. Levando em conta ainda esse tema, a gente tem uma pergunta voltada à questão dos professores também. É uma classe que luta há muito tempo pelo piso salarial, é a classe dos professores. Até o momento, nenhum prefeito de Carangola que prometeu pagar o piso aos professores conseguiu cumprir essa promessa de campanha. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende pagar o piso salarial previsto em lei para os professores aqui do município? E se sim, de onde virão os recursos para isso? Tá. Isso já foi prometido, acredito, né, que por todos os prefeitos que estiveram na nossa cidade, que passaram por aqui, tá? Então nós vamos prometer de novo. Mas nós não temos aquela história não de prometer e não cumprir não. A gente tem aquele ditado lá da roça ainda, lá do papagaio, que tratado não é caro, tá? Isso é uma necessidade. O professor é extremamente mal remunerado. Eu às vezes admiro como é que um professor desse ainda tem coragem de largar sua casa, ir para uma sala de aula, enfrentar alunos, né? Alunos fáceis de lidar, alunos difíceis de lidar, professores de zona rural, caminhando a pé nessas estradas de barro aí. Realmente é uma categoria admirável, se você for considerar a remuneração deles. Então, esse piso, respeitado o número de horas, isso tem que ser cumprido. É o mínimo que se pode fazer, é cumprir o piso. A gente assume isso com toda tranquilidade, porque os recursos disso, Rodrigo, eles virão da economia, virão da gente zerar desperdícios. Hoje todos os órgãos e todas as secretarias têm desperdícios. Você imagina a casa de você, se você começar a desperdiçar alimento, detergente, tudo, enfim, né? Se você desperdiçar, você vai ter que ir muito mais vezes ao supermercado. Então, o desperdício é um ralo, onde vai dinheiro embora todo dia. E outra coisa, Rodrigo, a gente tem até cautela para falar, mas o nosso governo, nós não vamos deixar passar debaixo do nosso queixo nenhum tipo de desvio, não, tá?
Não vai passar não. O companheiro vai ter que procurar outra freguesia e caçar outra coisa para fazer, porque não tem como você conviver com desvio. Você é ou não é funcionário público? Você ganha ou não ganha para ser funcionário público, tá? Então, se a sua forma de ganhar dinheiro é outra, que você vá para outro lugar, então. Você não vai trabalhar conosco na prefeitura, não. Então, eu até acredito com bastante otimismo que as economias, os desperdícios e os desvios vão fazer que a gente tenha recurso para pagar esse pessoal, não só esse pessoal, mas como todo o outro pessoal. Nós temos um exemplo clássico para citar aqui, tá? Um exemplo clássico, real, de fato, que inúmeros professores, diretores que ainda estão na ativa ou que já se aposentaram, lembram do governo do nosso candidato a vice-prefeito, Roberto Alves. Se eu te falar que o Roberto Alves, na gestão dele, ele pagou 14º ao pessoal da educação, você vai até achar que isso é uma façanha. Mas não é façanha não, meu. Você economizou, não jogou dinheiro fora, não deixou ninguém levar dinheiro para casa, tem que sobrar recurso. Se os outros municípios sobram, municípios da nossa região aí, são bem cuidados, o pessoal recebe melhor do que a gente. O que acontece? Tem algum milagre especial lá? Tem algum deputado que caiu do céu, que dá recurso entornado no carrinho de mão? Não, são esses detalhes que eu te falo. Esses detalhes precisam de ser cuidados e vigiados mesmo, tá? Porque dessa forma a gente vê com tranquilidade aparecer recursos para que esses e outros compromissos, até mesmo pequenos investimentos, serem feitos sem nenhuma dificuldade. A exemplo do nosso vice-prefeito, Roberto Alves, que é um cara super bem lembrado. Eu agradeço a Deus demais ter a companhia dele. Agradeço a Deus de ter recebido o Roberto Alves para vir para a nossa companhia e nós para a companhia dele. O Roberto Alves, o trabalho dele na educação e em outras secretarias foi exemplar. E as pessoas têm saudade de Roberto Alves e nós, se Deus quiser, vamos tê-lo de novo na nossa prefeitura. E só mais um detalhezinho, Rodrigo. Falando ainda do meu querido vice-prefeito, né? Posso chamá-lo assim, porque nós somos conhecidos há mais de 40 anos. Conhecidos não, nós somos amigos há mais de 40 anos. Nós começamos nos conhecendo nos encontros e jornadas da adolescência, inclusive lá na sua terra, Espera Feliz, naquele seminário. Nós fomos infinitas vezes lá, inicialmente participar, depois auxiliar, depois organizar. Eu e o Roberto coordenamos vários encontros e várias jornadas juntos ali, né? Naquele tempo que não tinha internet, você tinha que mandar a cartinha lá para São João do Manhuaçu, lá para Mirador, esperar a resposta da cartinha para o cara confirmar a presença, aquela coisa. Então, nós vivemos muitas experiências juntos. Trabalhamos juntos no Banco do Brasil por um longo período, chegamos a trabalhar lado a lado assim, ó, com as mesas paralelas. Então, a nossa convivência não é de hoje. E ele assumiu, né, de uma forma muito interessante essa condição de nos auxiliar como vice-prefeito, e eu tenho certeza, ele vai ser um exemplo de vice-prefeito no nosso município. Pelo menos faz muito tempo, eu não me lembro assim de cabeça direito, mas muito tempo que a gente não tem um vice-prefeito como vai ser o Roberto Alves. Atuante, trabalhador, levanta cedo, tem origem de trabalhador, o trabalho dele está no sangue, então não precisa você ficar ferroando ele igual boi ruim, não. É um cara que tem no sangue a vontade de trabalhar. Ele é aposentado, auxilia em diversas entidades, o trabalho é dele e vai permanecer nosso. Nós dois vamos tocar esse município juntos, dividindo responsabilidades, dividindo tarefas, dividindo o nosso tempo. Bacana. E mais uma pergunta, né, a última, né, preparada pela equipe. Carangola é uma cidade que precisa de investimentos para gerar emprego e renda. Qual é a sua proposta, né, uma proposta concreta para gerar emprego e renda para Carangola, caso o senhor for eleito? Olha, eu acredito
que as pessoas, de um modo geral, precisam de, vamos dizer, não é tirar da cabeça, mas acreditar menos que a gente possa trazer grandes indústrias aqui para Carangola. A possibilidade disso acontecer, não, você tem que trazer uma grande indústria para gerar 2.000 empregos aqui em Carangola. É uma possibilidade, diz que a palavra impossível, ela é muito pesada, mas é uma possibilidade bem difícil, né? Mas nós temos grandes possibilidades, já tem até situações em negociação de empresas de pequeno porte, mas elas vão gerar 20 empregos, vão gerar 30 empregos, nós temos espaço para isso, nós vamos conseguir recursos para construir galpões, o espaço é da prefeitura, nós vamos ter recursos federais para construir galpões, para adquirir equipamentos, nós temos muita preocupação com as mulheres que querem trabalhar e não têm oportunidade de emprego. É muito grande o número de mulheres. Temos também que cuidar desses jovens, né? Trabalhar a formação desses jovens, escolas técnicas, escolas profissionalizantes. Esses dias nós tivemos um contato com um amigo nosso antigo, aqui de Carangola, e ele implantou numa cidade vizinha nossa aqui, a escola agropecuária. Essa escola agropecuária é um sucesso lá na cidade onde ele atua. E ele cuidou disso, ele fez contato com as universidades federais, tanto de Viçosa como do Espírito Santo, de Alegre. Ele conseguiu convênios e essa escola funciona e desempenha muito bem e forma alunos para a base agropecuária. Mas nós precisamos de cursos técnicos aqui. Nós precisamos de ter pedreiros profissionais, carpinteiros profissionais, eletricistas profissionais, mecânicos profissionais, de todas as profissões. E a gente tem amparo federal, tem recursos federais, nós temos espaços disponíveis, nós temos um local como o SESI, aquilo lá pode virar um centro de formação aqui na cidade de Carangola. O espaço que tem disponível, as salas que tem disponíveis, é um local que a gente pode criar uma escola técnica, né? com diversos cursos, ou que não sejam diversos ao mesmo tempo, que você consiga dar um curso técnico, 2 ou 3, depois conseguir outros 2 ou 3, uma coisa normal. E um detalhe muito interessante, que parece pequeno, mas ele é muito grande, são as nossas licitações da prefeitura. Nós vamos trabalhar para ter base legal, para que essas licitações sejam feitas para atender o empresário, o comerciante e o funcionário de Carangola, o empregado de Carangola. Tem muitas obras aqui na cidade que ele não faz cabimento elas serem licitadas para empresas de fora, empresas de outras cidades, sendo que aqui nós temos grandes empresas da construção civil e de vários outros ramos de negócio, de telecomunicações. Nós somos uma cidade muito bem estruturada, muito bem estruturada. Então a gente pode fazer com que essas licitações sejam executadas por empresas daqui, por pessoas daqui, os recursos vão ficar aqui, os materiais vão ser adquiridos aqui na cidade, e isso parece que não é nada, mas é muito dinheiro dessas licitações que vão para outras cidades. Nessa hora, nós temos que fazer igual aquela galinha caipira, levantar as asas, botar nossa cidade debaixo do braço, falando, nós vamos tomar conta disso aqui e vamos proteger, com todo o respeito que vocês perifelicenses, mas vocês fazem isso muito bem lá, tá? Vocês são um exemplo de administração aqui na região, com certeza. O crescimento, o desenvolvimento, os cuidados com a cidade que vocês estão tendo, são exemplo para nós. Gente, e seguir exemplo bom não é vergonha não. Vamos em Espera Feliz, vamos em outras cidades, vamos ver o que eles estão fazendo de bom, o que eles estão fazendo de bonito, o que eles estão fazendo de certo, e vamos copiar, tá? Um abraço aí. Ótimo, então as perguntas que foram destinadas para os, feitas pela equipe, já foram aqui esgotadas, tem mais uma, que é direta ao candidato depois, e nós temos agora as perguntas feitas diretas pelo eleitor. São 2 perguntas, se você puder sortear uma, depois a gente sorteia a outra, para falar o que o eleitor quer saber, o nosso eleitor do Carangola Notícias. Pergunta que chegou a gente então,
Na gestão atual, nós, cidadãos de Carangola, tivemos muitos problemas com a limpeza urbana, falta de capina e ineficiência no recolhimento de lixo. Se eleito, o que o senhor fará para otimizar esse serviço de limpeza urbana? Agradecer a pergunta do amigo carangolense aí. A pergunta dele já dá para a gente ver que é um carangolense preocupado com Carangola, né? Ele quer ver a cidade bonita, ele quer ver a cidade bem cuidada, e não só bonita e bem cuidada, né? A cidade que se protege de diversas, até de animais, né? Pragas e essas coisas assim, que ficam escondidas no meio do mato, ficam escondidas no meio do lixo, de materiais abandonados, né? A gente vê aí, mesmo fora da enchente, pilha de imóveis abandonados. As pessoas acham que o local de descarte do imóvel é no canto da rua que ele mora. Não é, né? Então a gente precisa de se preocupar muito com isso. Agora, claro, visto de todo mundo, que há uma necessidade enorme de conscientização das pessoas com relação à limpeza urbana, tá? Nós não podemos deixar continuar acontecendo que o caminhão do lixo passe agora, daqui a 5 minutos você coloca o lixo na rua, tá? Aí, meu amigo, os cãezinhos vão deitar e rolar mesmo, né? Eles têm que comer, têm que sobreviver, mas não do lixo na rua. Isso aí nós vamos arrumar, é um outro tema, que nós vamos criar uma outra alternativa para esses cães de rua, tá? Mas é uma preocupação nossa, porque eles são muitos e precisam ser bem cuidados. Mas a limpeza urbana, ela precisa de partir do morador, ela precisa de partir da casa de cada um, tá? Nós temos, inclusive, nessa questão de limpeza urbana, um projeto que fala, né, de coleta seletiva. Logicamente, isso vai ter que ser gradativo, nós vamos ter que criar um bairro piloto, uma rua piloto, fazer um trabalho, avaliar, a partir daí expandir. Mas a coleta seletiva é uma necessidade nossa. A criação de uma cooperativa de catadores que possam ficar com esse lixo, né, que na verdade não é lixo, isso é um dinheiro reciclável, né? Então fazer com que isso traga renda também para cooperativas de catadores, mas tem que partir do básico, tem que partir da educação, tem que partir da pessoa. A gente tem muita preocupação com as pessoas. As pessoas são tudo no mundo. Nada acontece sem as pessoas, Rodrigo. As pessoas são a base do universo. Porque a máquina é moderna. Bobagem. Quem desenvolveu aquilo foi uma pessoa. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar com essa filosofia das pessoas. E as pessoas é que tem que colaborar com tudo, com o município. Tá? A prefeitura vai recolher o lixo, vai varrer a rua, vai capinar a rua. Você tem que colaborar também de fazer as coisas de uma forma que facilite o serviço, facilite o trabalho, né? Hoje nós estamos, em termos de limpeza urbana, falando do lixão, nós estamos na pior categoria que o meio ambiente considera para depósito de lixo de uma cidade. Nós temos literalmente um lixão, né? Nós poderíamos ter um aterro controlado, ou chegar, se Deus quiser, nós vamos chegar no aterro sanitário, como tem na Comunidade do Divino. Tem um consórcio intermunicipal dali das cidades ao redor do Divino que participam de um projeto que está em fase final. Nós estivemos lá verificando em loco o aterro sanitário. Há mais de mês que nós estivemos lá, estava faltando uma lona, a última lona de acabamento para controle e recolhimento daqueles resíduos do lixo. Então nós temos que chegar num patamar mais evoluído, e para isso a gente vai contar com prefeitos eleitos de municípios, de Espera Feliz, de Divino, de Faria Lemos, de Tombos da Dourada, e se Deus quiser nós vamos montar aqui na região também um consórcio intermunicipal para cuidar melhor desse lixo, né?
nós não podemos deixar hoje aquela situação que se encontra lá o nosso lixão. Mas a preocupação com a nossa cidade, voltando a falar da origem da pergunta, a limpeza urbana, tem que ter pessoas dispostas a fazer isso, pessoas qualificadas, que conhecem do ramo, que gostem de ver as coisas bem cuidadas. A gente tem inúmeros profissionais com condição de fazer isso, profissionais que já passaram pela prefeitura, profissionais que ainda não passaram, mas que têm plena condição de se dedicar totalmente a essa limpeza urbana. Hoje a gente precisa de cuidar muito melhor desse assunto. Bacana. Temos mais uma então, pergunta, né? A 9ª pergunta, antes de chegarmos à última, que é direta ao candidato. Agora, muitas vezes tive que recorrer a vereadores para conseguir ficha para consultar com os médicos no SUS em Carangola. Caso o senhor seja eleito na sua gestão, vamos ter que continuar recorrendo a vereadores para conseguir consultas no SUS? Bom, esse assunto também ele é bem interessante. Ele é parecido com aquele que a gente já falou antes lá, de você ter o máximo de contratados para você conseguir manipular esse tipo de coisa. Então, isso é um alimento eleitoreiro. Não há uma preocupação com a saúde pública efetiva. Eu acho um absurdo, uma covardia, a pessoa entrar numa fila de madrugada, tá? Vamos chutar um número aqui, ter 3 pessoas na frente dela, ela é a 4ª pessoa, tá? E tem 10 fichas disponíveis para cada médico, ou o número que seja de cada médico. Mas é uma covardia a pessoa chegar lá de madrugada, serem atendidas 3 pessoas na frente dela, a hora que é a vez dela, que é a 4ª pessoa, a ficha já acabou. Ué, gente, mas quem é que dormiu aqui na fila e pegou a ficha? Né? Ou então furaram fila, não é possível. É isso que você está falando aí. Ficam alimentando politicamente pessoas que fazem uso simplesmente inescrupuloso disso. Eles não respeitam o doente, não respeitam o idoso, não respeitam a criança. Isso, para mim, além de um ato sujo, é um ato covarde. Você não pode fazer esse tipo, a palavra que viria aqui eu não posso falar não, mas esse tipo de maldade, né, com as pessoas que vão lá buscar uma consulta. E a solução disso é relativamente simples, tá? As pessoas que vão até a policlínica, que é o SUS, né, eles têm uma necessidade especial. Eles só vão para lá para um exame, para uma consulta especial, para alguma coisa, tá? O primeiro passo que a pessoa tem que procurar são os PSFs. Esses PSFs também, nós teremos uma readequação deles. Vamos repensar esses PSFs, que eles voltem para mais perto das pessoas, principalmente para atender os idosos, né? Os bairros precisam de ter PSF próximo das pessoas, próximo dos idosos, principalmente, mas de todas as pessoas. Então, nesses PSFs mais bem redistribuídos, mais bem realocados, aí sim, a pessoa lá no PSF, ele vai marcar uma consulta online lá com a policlínica. Aí a interligação é online. Do PSF, ele já marca a consulta online, você já vai sair sabendo o dia e a hora que você vai ser atendido lá na policlínica. Isso já era para estar funcionando, mas vai funcionar se Deus quiser, tá bom? Certo. Agora a última pergunta, que é a pergunta diretamente, né, particular para cada candidato. O senhor é novo na política, nunca tendo exercido diretamente um cargo político em sua vida, mas o senhor é um empresário há muitos anos, tendo experiências de gestão administrativa. Com certeza o senhor já cometeu muitos erros e acertos na sua vida profissional como empresário. Qual é o erro ou quais são os erros que o senhor admite que cometeu na função de administrador de empresa e o que o senhor faria diferente se for eleito para administrar a prefeitura de Carangola? Eu com a educação que eu obtive do meu pai, ele falava assim, erra pouco e acerta muito. E a gente procurou errar pouco, mas erra. Mas eu acho que o grande erro que eu cometi
de alguns anos, né, da minha juventude, porque eu já estou nesse negócio, a gente já vem tocando esse ramo de negócio nosso há muitos anos. Então, às vezes na juventude você não acredita tanto em determinadas coisas. E eu tenho assim, eu acho que o que eu pequei há 20, 30 anos atrás foi de não valorizar tanto as pessoas como eu valorizo hoje. Hoje, para mim, tudo na vida são as pessoas. Adoro encontrar com as pessoas, conversar com as pessoas, conversar com meus funcionários de manhã tomando um cafezinho. Eles contam para mim situações deles, particularidades deles. A gente vive uma família e eu acho que isso aí a gente tem que ser lá na nossa empresinha, a gente tem que ser no nosso bairro, na nossa cidade toda e principalmente onde nós vamos estar a partir de 1º de janeiro, se Deus quiser. A prefeitura precisa de ter uma relação mais humana com os secretários adjuntos, com o prefeito, vice-prefeito, com todo mundo, com os vereadores. A gente tem que trabalhar em conjunto, ouvir as pessoas, deixar as pessoas darem opiniões. E você que já tem a sua experiência, você já deve ter tido essa oportunidade de a pessoa mais simples e mais humilde do mundo chegar para você e dizer assim: faz desse jeito que dá certo. E você faz e dá certo mesmo. Então valorize as pessoas, ouça as pessoas, deixe as pessoas passar para você o que elas estão sentindo, deixe elas sentadas do seu lado, conversar. Eu acho que isso eu deveria fazer desde que eu era fiotinho lá no Papagaio, mas comecei a fazer de uns 20 anos para cá, que eu realmente me conscientizei mais disso, tá? Então, o que eu errei foi não ter feito isso desde a minha primeira infância, tá? Mas hoje, graças a Deus, eu faço isso, acho que já faço até bem, mas eu vou, se Deus quiser, fazer muito melhor, muito melhor. Certeza. A gente já chega ao fim, né, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, né, com essa fala do Silas aí. Silas, a gente agradece, né, de coração, em nome do Carangola Notícias, você ter aceitado o convite de estar aqui conosco, batendo esse papo, né, e desejamos você uma boa sorte nas eleições. Obrigado a vocês, a equipe toda, ao Egon, obrigado ao Tênis Clube mais uma vez. E se Deus quiser, tá, a gente como religioso que é, e a gente conserva esses nossos princípios religiosos. Eu sou muito de falar, graças a Deus e se Deus quiser, tá? Graças a Deus nós estamos nessa empreitada, estamos sentindo que estamos indo muito bem e se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, nós vamos cuidar dessa cidade com o carinho que eu cuido da minha casa, dos nossos negócios, da nossa vida. Bacana. A gente também agradece aos nossos parceiros, né, a loja Rei do Celular, loja líder em venda e assistência técnica em celulares aqui em Carangola e toda a região, e também aos supermercados Marim, onde você encontra os melhores produtos com os melhores preços. A gente também agradece em nome do Carangola Notícias ao Gabriel Habib, foto e vídeo, que desenvolve um trabalho aí sensacional, né, nessa área em toda a região, e também a diretoria do Carangola Tênis Clube, que nos cedeu o Salão Nobre para a realização dessas entrevistas. Você pode assistir aí todas as entrevistas acessando ao site carangolanoticias.com.br ou no canal Carangola Notícias no YouTube. Aproveite para se inscrever no canal do Carangola Notícias no YouTube. Você também vai conseguir acessar essas entrevistas pelo canal da Rádio Web Bom Pastor, sob a direção do José Alfredo, quem também agradecemos o apoio. Obrigado mais uma vez, candidato. Obrigado a você que está nos acompanhando. Carangola Notícias, informação confiável, com rapidez e imparcialidade.